se a gente analisar, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo muito bom de um dos nossos alunos, né? A gente analisa os dados de alunos que fazem parte aqui do curso. A gente pegou os dados desse aluno, que ele entrou na piscicultura de alta performance, ele já tinha piscicultura, já produzia peixe, mas ele tinha muito problema, muita dificuldade no inverno, né? Então, o que aconteceu? Eu vou falar para vocês, olha as dificuldades que esse aluno teve ao longo do ciclo de produção dele, antes mesmo de entrar no curso com a gente. Então, ele alojou o peixe dele em março, então ele produz tilápia, mora numa região muito fria, alojou o peixe dele em março, comprou o peixe bem pequenininho, de 2 centímetros. Então, é o menorzinho, a tilápia é bem pequenininha mesmo. E aí, uma tilápia pequenininha, de 2 centímetros, não tem tempo hábil de você conseguir fazer com que essa tilápia atinja o peso de abate sem passar pelo inverno. Isso não vai acontecer, tá? Não acontece por mais eficiente que a piscicultura seja, porque ela vai precisar aí se for uma região com temperaturas aí, né, amenas, não é? Não temperaturas tão altas igual aqui no Mato Grosso, mas se for com temperaturas amenas, você vai levar aí 5 meses e meio, 6 meses. Se tem um inverno passando por dentro desse ciclo de produção, mais do que isso, 7 meses, 8 meses, tá? Então, o que aconteceu? Esse piscicultor, ele colocou o peixe dele de 2 centímetros em março, ou seja, faltando menos de 60 dias para o início do inverno, na época que ele alojou esse peixe. Ou seja, já começou alojando o peixe na época mais difícil. Então, o peixe ele passou pelo inverno justamente no momento em que ele ainda era, né, um alevino, que ainda era para ele o fato dele ser alevino, do peixinho ser um alevino, já é um desafio. Ele já é uma fase em que esse peixe já é mais suscetível, né? Então, ele tinha ali, quando o inverno começou, 25, 30 gramas. É um peixinho pequenininho. E aí ele ficou nesse período de inverno, durante ali 60, 70 dias, com esse peso, não conseguiu sair muito desse peso, porque com as baixas temperaturas esse peixe ele já reduz o consumo. E aí só lá quando chegou em agosto é que esse peixe conseguiu voltar a consumir ração. Agora dá uma olhada né, vamos analisar o que aconteceu nesse meio tempo. Então, esse piscicultor, ele alojou o peixe pequenininho em março, passou abril, passou maio, o peixe foi consumindo ração, ele estava com a quantidade de peixes maior do que o viveiro dele suportava para ele chegar até o peso de abate, mas quando os peixes estavam nessa fase inicial, né, até nesse peso aí de 20 gramas, 30 gramas, ele estava com a densidade tranquila, ele não estava com excesso de peixes. Então, ele passou com esses peixes, passou pelo período de inverno, ok. Quando chegou no verão, sem conhecer sobre essa circunstância, né, sem entender muito sobre a produção de peixes, o que esse piscicultor fez? Ele começou a alimentar o peixe. E alimentou o peixe, alimentou muito o peixe. E aí, o fato de fazer com que ele alimentasse muito, e esse muito que eu estou falando é além do que precisava, né? Porque o fato de ter altas temperaturas e muitas vezes de o peixe consumir a ração, não significa que ele está realmente aproveitando essa ração para fazer formação de ganho de peso, né, de fibra muscular, de carne. Então, ele alimentou muito o peixe consumiu, teve ganho de peso. Então, quando foi lá em agosto, esse peixe, finalzinho de agosto, esse peixe já estava aí com 55, 60 gramas, tá? Ele conseguiu ter um crescimento maior aí depois que saiu do inverno mais rigoroso. Só que o fato dele alimentar tanto, numa velocidade tão alta, não fez com que o peixe conseguisse aproveitar todo esse alimento. Com isso, ele teve um acúmulo de matéria orgânica muito grande dentro do viveiro, começou a ter a proliferação de micro-organismos patogênicos por conta dessa matéria orgânica acumulada, e os peixes começaram a morrer. Nesse período, ele teve uma mortalidade de 3.500 peixes que já estavam aí com 50 gramas, já eram juvenis. O
que ele poderia ter evitado se ele tivesse alimentado esses peixes na maneira correta, cuidado, controlado os parâmetros de qualidade da água dele da maneira correta e evitado essa situação a ponto de não ter a proliferação de micro-organismos patogênicos, né? Que foi o que trouxe a mortalidade para dentro da piscicultura dele. Depois, quando nós analisamos, foi que a gente descobriu isso, né? Então, e aí o que aconteceu? Ele, além disso, ele, né, depois, né, nós buscamos ali a solução, encontramos a solução, mas ele ficou com esse peixe durante 8 meses sem conseguir fazer esse peixe chegar num peso grande, né, num peso aí de abate, enfim, porque ele estava com excesso de densidade de peixes dentro do viveiro, teve essa mortalidade de peixes por conta de doenças, ou seja, foi um lote em que serviu de aprendizado, né, serviu de muito aprendizado, ele entrou para a piscicultura de alta performance, a gente reestruturou muita coisa dentro da piscicultura dele, mas que ele teve prejuízo grande nesse ciclo de produção, justamente por não ter tido conhecimento prévio antes de alojar. Então, nesse primeiro lote, né, nesse lote que ele fez, ele teve uma perda de peixes de 35% do lote, né? E a gente vê que muitas das pisciculturas, assim, a maioria das pisciculturas, né, então, tem um índice nosso aqui de todas as pisciculturas que a gente conversa, conhece, visita, enfim, de todas as dúvidas que chegam, 90% das pisciculturas alimentam em excesso os seus peixes. E toda vez que você alimenta em excesso o seu peixe, você tem um mar de consequências. Uma delas é a queda de desempenho do peixe, porque ele não vai ter conversão alimentar, mas também o fato de ter essa matéria orgânica acumulada, piora na qualidade de água, aumento da proliferação de micro-organismos patogênicos, doença instalada, mortalidade de peixe, né? A piora dessa qualidade de água. Então, toda vez que você alimenta o peixe sem saber a quantidade ideal, a quantidade correta de ração que você pode fornecer, não a quantidade de ração que o peixe consome, a quantidade de ração que você vai fornecer para que ele tenha um ganho de peso satisfatório para trazer lucratividade para a piscicultura.